Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, né? Depois de algumas semanas, né, estamos aqui novamente para falar sobre um tema muito importante, muito interessante em nosso meio, que é sobre a salvação. Mas calma, né? Vamos acalmar os ânimos, vamos relaxar, vamos ficar tranquilos. É apenas uma meditação, é apenas uma reflexão, né? Porque eu sei que na internet, principalmente, né, tem muita as discussões, né, entre arminianos e calvinistas, enfim. E hoje eu vou mostrar o meu ponto de vista baseado nas escrituras, né, obviamente, sobre a salvação. É possível um cristão perder a salvação? É possível alguém perder a salvação, algo que Deus deu? É possível alguém perder o presente gratuito que o Senhor nos deu? Né? E hoje iremos meditar sobre isso. Eu separei alguns tópicos aqui que defendem a não perca da salvação, tá bom? Eu já li a Bíblia toda pela graça de Deus e, ao meu ver, né, a partir do que a palavra diz, não é possível a perca da salvação. Ah, mas lá em Hebreus 6 aí já é outra discussão, né, outro vídeo. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar, por que eu não acredito na perca da salvação, é que a obra de Cristo foi perfeita. Né? Jesus, quando estava na cruz, quando estava crucificado, né, ele disse, está consumado, está feito. Ou seja, foi pago, irmãos. O preço que era impagável, algo que não poderíamos fazer, o Senhor Jesus fez. Então, primeiro ponto, a obra de Cristo foi perfeita. Não, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, naquela sexta-feira, ele não pagou pela metade. Quando Jesus morreu na cruz, não foi pela metade, foi inteiro, foi por completo. Então, a obra de Cristo, da salvação do Senhor, foi completa, foi feita e foi perfeita. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é que a obra de Cristo, da nossa salvação, né, porque somos salvos por causa desse sacrifício, foi perfeita. Né? Então, foi algo completo. Bom, o segundo ponto que eu quero falar para vocês é que somos salvos pela graça, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, um texto bem conhecido, creio que vocês já conhecem, né? Que diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque muitas pessoas acham que é necessário fazer obras. Ah, mas lá em Tiago diz que a fé sem obras é morta. Sim, a questão, irmãos, é que o salvo, ele não é salvo por causa das obras. Ele não é salvo pelo que ele faz, mas ele é salvo e ele faz obras porque ele é salvo. Eu não sei se dá para entender, mas assim, vou dar um exemplo. Ah, eu faço boas obras, mas você faz boas obras porque você já é salvo, não para você ser salvo. Esse é o que o texto de Efésio queria nos ensinar, né? E o de Tiago complementa. Irmãos, é importante lembrarmos que a Bíblia não se contradiz, né? Então isso é algo muito interessante, é algo que devemos ter até cuidado de misturar as coisas, porque, irmãos, se você defende que a salvação não é apenas pela graça, não é apenas pelo sacrifício de Jesus, porque graça significa favor. E qual foi o favor que o Senhor fez por nós? A morte na cruz, né? Então, se você crê que você não é salvo apenas pela graça, mas acrescenta alguma coisa, você tem que seguir isso, você tem que seguir esse livro, senão você não é salvo. Isso beira a heresia, irmãos. Então, devemos ter cuidado. Eu não vou dizer que é heresia, porque algum irmão pode ficar ofendido e tal, mas é algo que a gente deve ter cuidado, porque, irmãos, o sacrifício foi perfeito, né? Como eu falei, o primeiro ponto. A obra de Cristo foi perfeito. Essa é a graça de Deus. Isso é a maior prova de amor que o Senhor fez por nós, é a sua graça. Então, o segundo ponto, né? Somos salvos pela graça. E o terceiro ponto é que o próprio Jesus disse, lá em João capítulo 10, que ninguém arrebata as suas ovelhas das suas mãos. Ora, se Jesus disse que aquele que faz parte do seu rebanho, aquele que é a ovelha do Senhor, não pode ser arrebatada das suas mãos, ué, então tem um problema aí, né? Como que alguém que faz parte do rebanho, alguém que é a ovelha verdadeira do rebanho, não é bode, não é lobo, né? Pode ser arrebatada, pode sair desse aprisco, né? Então o próprio Jesus, ele garantiu essa segurança. Ninguém pode arrebatar
as ovelhas, minhas ovelhas das minhas mãos. Então, mais uma segurança do próprio Jesus, né? Ponto 4. Quando alguém aceita ou recebe Jesus em sua vida, ele também recebe o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação. Efésios 1, versículo 13. Então, irmãos, quando você se converteu ao Senhor, o Espírito Santo veio habitar em você. Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E você é selado. É como se você agora fosse uma propriedade exclusiva de Deus. Então, quando você aceita o Senhor, recebe o Senhor, o Espírito Santo habita em você e agora você está selado. É um selo, que o Espírito Santo é um selo, é a marca da nossa salvação, é o Espírito Santo. Então, mais um ponto, né, que, ao meu ver, defende que não se pode perder a salvação. Ponto 6. Né? Jesus disse que aqueles que são dele ouvem a sua voz, fazendo assim diferença entre os cristãos verdadeiros e os falsos, né? Um texto que muitas pessoas usam para defender a perca da salvação é de Efésios, né? Acho que é Hebreus, né? Hebreus capítulo 6, né? Que o povo que provou das bênçãos do Senhor, que aquele povo dá a entender que ele fazia parte realmente do povo de Deus, né? E o texto diz que eles participavam das bênçãos do Espírito Santo, né? Do poder, enfim. Mas Jesus disse, né, que todo aquele que realmente pertence a ele ouve a sua voz. Então, enfim, assim, fica uma questão, uma dificuldade de relacionar as duas coisas, né? Então, mais um ponto que defende sobre essa questão, né? E a apostasia, o que seria? A apostasia foi o que aconteceu com esses irmãos, né? Com essas pessoas da fé que apostataram da fé. Então a fé que eles viviam antes não era verdadeira? Tudo dá a indicar que não. Então como pode ser apostasia? Irmãos, acaba sendo a mesma coisa, porque, de certa forma, eles também negaram a fé. Por mais que não seria uma fé verdadeira, né, mas eles negaram a fé no Senhor, a fé, a comunhão com os santos, a congregação. Então, mais um ponto, né, que, ao meu ver, defende a não perca da salvação. Ponto 7. Aqueles que perderam a salvação, na verdade, não eram dos nossos, ou como se diz, né, não era crente de verdade. E aqui eu deixei o texto, né, 1 João capítulo 2, do versículo 19 ao 20. Então, irmãos, esse texto também responde à questão de Hebreus, né, dos hebreus. Eles saíram dos nossos porque não eram dos nossos, não pertenciam ao povo de Deus, eram falsos, né? Então, mais um ponto que defende essa questão. E o último ponto que eu separei aqui é que a Bíblia diz que uma vez que fomos declarados justos por meio da fé, temos paz com Deus por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Como assim, irmãos? Quando você creu no sacrifício do Senhor Jesus, quando você recebeu em sua vida, você foi declarado justo naquele momento. Um dos textos mais conhecidos, né, João 3,16, né, todo aquele que crê tem a vida eterna. O texto não diz terá ou talvez tenha, mas diz tem. Então, quando você crê verdadeiramente, você tem a vida eterna, você é justificado. E o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz que temos paz com Deus. Depois que fomos declarados justos, temos paz com Deus. Então, como alguém diante de Deus está em paz, está justificado, a causa foi coberta, a causa foi paga, como que alguém que está justificado diante de Deus pode deixar de ser justo? É como se o sacrifício do Senhor Jesus, por um lado, funcionasse, mas por outro, não. Então, assim, tem essas questões, né? Mas, irmãos, esse vídeo é mais mostrando o meu ponto de vista. Se você pensa diferente, coloque aqui nos comentários, né, que eu vou estar vendo. É até bom que a gente interage, participa. Se você quiser mais algum tema, tiver alguma sugestão de algum tema, é só colocar aqui embaixo, né, e eu vou estar me procurando fazer. Confesso que tem sido muito difícil, né, ter essa oportunidade, porque assim, eu gravo vídeo quando eu tenho uma oportunidade, né, e hoje, graças a Deus, tive a oportunidade. Então, enfim, que Deus abençoe, irmão, sua vida. Deixa o like, compartilha, porque é um tema muito interessante. Eu falei aqui meu ponto de vista, mas é aquela coisa, irmãos, tem base para os dois lados, tá? Se você tem um irmão que pensa diferente de você, não acuse, olha, você é herege, não, tem base para os dois lados, né? Então, isso é um dos pontos legais, né, da Igreja do Senhor, porque tem pontos diferentes,
em algumas questões secundárias, tá? Secundárias. E a gente convive em harmonia, em comunhão por isso. Então, irmãos, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Em breve estarei aqui novamente, se o Senhor me permitir, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele pelos séculos dos séculos. Amém.